O que a ViaMaker faz? Qual que é o trampo da ViaMaker? A ViaMaker é uma empresa que trabalha com metodologias. Então, nós hoje temos o AstroMaker, que é a nossa metodologia principal de ensino de robótica, mas nós temos também outros produtos também voltados nessa parte de educação tecnológica. Essa metodologia, né, nós fazemos para ser aplicados realmente em escolas de educação básica, tanto da educação infantil até o ensino médio. O nosso objetivo o nosso modo, né, de pensar. Nós somos revolucionários, nós queremos revolucionar a educação na sua forma de aprender. O nosso principal objetivo é que a criança aprenda se divertindo. Tem que ser algo bom para ela. Ela tem que gostar de ir para a escola, tem que gostar de aprender, tem que ser algo que faça sentido para ela, que seja curioso. E essa curiosidade, essa alegria a gente traz através das nossas metodologias. Então, a ViaMaker é uma empresa hoje que trabalha com metodologias educacionais. Mas você acha que isso acontece da criança gostar de ir para a escola? Você lembra, não sei se você lembra de um meme acho que era o Joãozinho, né? Falando, não dá para ficar em casa jogando videogame. Ele dá. Isso é verdade. Olha, falar para você que tem crianças que vão gostar de ir para a escola independente, né? Uhum. Crianças que gostam realmente de aprender, né? Gostam de ir para a escola. Tem crianças que realmente não gostam de aprender, mas o que a gente vê é de que uma metodologia correta, uma metodologia apropriada, faz com que a criança se interesse mais por assuntos, né? A gente viu isso durante a pandemia, por exemplo. Escolas que falavam assim, tem que fazer um certo escalonamento na ida das crianças para a escola, tal, não pode a criança ir todo dia, tal. E tem pai que falou, meu filho não vai para a escola por causa do Covid, tem vô em casa, preocupado, tal. A gente falou, tá bom. Aí quando chegava no dia que era robótica no colégio, a criança ia. Falava, mas no dia da robótica não tem Covid? Por quê, né? Quem disse que deixa a criança em casa? Não, no dia da robótica ele tem que ir porque é o dia da robótica. Então, a metodologia faz com que a criança se interesse mais. Lógico, se você for perguntar para uma criança se ela quer ficar em casa jogando videogame ou se quer ela ir para a escola, geralmente a resposta vai ser a mesma. Mas se for para... Pergunta infeliz. Exatamente. Mas se você for perguntar para ela, né, de que maneira você prefere aprender? Uma maneira de uma metodologia ativa, como é a metodologia da robótica, ou uma metodologia tradicional, mais passiva? Com certeza ela vai querer que seja aula de robótica todo dia, toda hora. Não por causa da aula em si, mas da maneira em que é ensinado. Legal. Você falou da metodologia ativa e passiva, né? Isso, exatamente. Qual que é a diferença? Como é que funciona isso? Cara, a metodologia passiva é a metodologia que a gente chama de tradicional. É a que a gente já vem assistindo na nossa educação já há 20, 30, 40 anos, que é todos os alunos viradinhos para o quadro negro, o professor lá na frente escrevendo, né, o que a criança tem que escrever no caderno deles. Então, gente... Meu quadro sempre foi verde. Olha lá. E se chama quadro negro, que geralmente é verde, né? É verde. Aquele giz que dá rinite em todo mundo, tá louco. E aí, no caso, o professor, ele falava, gente, abre o caderno, copiem aí, depois eu vou ler para vocês. Entenderam? Entenderam? Não, mas decorem porque vai cair na prova. E a metodologia passiva dá para ver que quando o professor ele para de falar ou o professor sai da sala, acabou a aula, porque a aula depende inteiramente dele. Então, tem até algumas filosofias de escolas que não deixar o professor ir no banheiro, porque se deixar o professor ir no banheiro, acabou a aula, literalmente. Uhum. A metodologia ativa, não. A metodologia ativa, o foco não é no professor, e sim no aluno. Então, o aluno, ele explora o assunto. O professor, ele trabalha como que a gente chama de mediador. Ele ajuda o aluno a explorar sobre o assunto. Uhum. Mas isso não quer dizer que ele é a figura central. Tanto que se o professor ele for no banheiro, o aluno ele vai continuar explorando o que ele tem que explorar, ele vai continuar fazendo o que ele tem que fazer para aprender. O professor ele vai estar ali para guiar o aluno, mas quem vai andar é o aluno. Na metodologia passiva é como se o professor pegasse o aluno dentro do carrinho e dirigisse. A partir do momento que o professor não quer mais andar, o aluno também não anda e vai na velocidade do professor. Já na metodologia ativa, o professor ele mostra o caminho e o aluno ele dirige na velocidade que ele quiser, onde ele quiser, o professor está ali realmente para ajudar.